Olá, eu quero falar com você nessa noite. Eu estava aqui fazendo os meus afazeres e Deus falou para mim: para tudo e faz um vídeo. Então, se Deus ele falou para eu parar tudo e fazer um vídeo, é porque Ele quer falar com você nessa noite e comigo também. E Deus me trouxe a passagem de José, muito profundo que Deus falou comigo. E eu quero falar com você. Você que sofre rejeição, você que se coloca para baixo, você que tem sofrido perseguição, você que não está mais suportando esse processo, você que está querendo desistir, parar, você que está sofrendo uma angústia no profundo da sua alma. É com você mesmo que eu quero falar. Deus me trouxe aqui para falar contigo, para te trazer uma palavra abençoada. José foi perseguido pelos seus irmãos, ainda muito jovem, tinha apenas 17 anos, quando tudo começou na história dele, na vida dele, de fato e de verdade, era muito jovem, vamos dizer assim, mas ele já estava ali nesse momento recebendo uma rejeição. A Bíblia diz, que ele apacentava as ovelhas com seus irmãos, e que Israel amava José mais do que todos os seus filhos, e por isso fez uma túnica de várias cores e lhe deu. Só que José era muito comprometido com o seu trabalho. E eu já quero te dar um parêntese aqui. Todas as vezes que você está fazendo a obra de Deus, todas as vezes que você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, desculpa te dizer, mas você vai incomodar o inferno. Não é para te assustar, não é para te apavorar, não é para te fazer desistir, pelo contrário. É para te trazer fortalecimento espiritual. Se prepare, ore, busque, jejue pela sua vida. Os levantes certamente vão acontecer, porque todas as vezes que você está alcançando o propósito do céu, coisas vão acontecer. E isso aconteceu na vida de José. José tinha seus irmãos e a Bíblia ela vai dizendo, aqui depois que ele recebeu essa túnica de várias cores, que os seus irmãos, Deus deu um sonho para José. E através desse sonho, ele compartilhou com os seus irmãos esse sonho. E logo em seguida, os seus irmãos, irmãos que eu tô falando de sangue, gente, irmãos mesmo, que eram para amar, que eram para cuidar, zelar, se aborreceram. Eu chego a dizer que algumas passagens até falam sobre inveja, sentiram inveja do que José carregava. José era um filho amado, Deus ele falava com ele, através de sonhos. E quantas vezes Deus ele te dá algo, Deus ele mostra para você sonhos proféticos, Deus ele te apresenta coisas no mundo espiritual, você ora, você busca, você se aproxima mais de Deus, entra numa profundidade com o céu e você se enche da presença, fica feliz, fica alegre e automaticamente você transborda da presença e quer compartilhar isso com as pessoas que você supostamente acha que são seus amigos, pessoas que vão ficar felizes com o seu caminhar. E aí é que eu te digo, nem tudo aquilo que Deus mostra para você é para você compartilhar. E eu quero aqui nesse dia, nessa noite, estamos aqui numa noite, e eu quero compartilhar com você. Há tempo determinado para todas as coisas. Então não ultrapasse o tempo de Deus. Se Deus não falou para você abrir a boca e compartilhar, não compartilhe com quem não é para compartilhar os sonhos de Deus. Aguarde o tempo de Deus, aguarde o determinar do céu, aguarde Deus te autorizar a revelar aquilo que Ele só revelou a você. Descanse no Senhor, aguarde no Senhor o tempo da promessa se chegar. Porque se você não aguardar esse tempo, você pode gerar sentimentos que não estavam no tempo de vir. Não ultrapasse o tempo de Deus. José foi lá, comentou o sonho que Deus tinha dado para ele, e Deus ele deu o segundo sonho, Foram 2 sonhos que Deus deu a princípio ali no início da história de José. E os seus irmãos, eles acharam que José estava falando para eles que eles iam servir a ele, que ele estava se achando mais do que os outros. E assim, às vezes você quer
compartilhar algo, né, que Deus ele revelou a você, e as pessoas que estão à volta não entendem e pensam que você está querendo crescer, que você está se achando, que você se acha melhor do que todo mundo, que você acha que você é mais, enfim, as pessoas não compreendem que é só uma alegria da presença de Deus, e por isso você está compartilhando, que não há maldade no seu falar, né? Mas nem todo mundo pensa desse jeito, começa a invejar, começa a desejar aquilo que Deus colocou em suas mãos, enfim. Mas no decorrer da história de José, né, o seu pai pedia para que ele ficasse sempre de olho nas atitudes dos seus irmãos. Ele não gostava muito de fazer isso, mas por obediência ao seu pai, assim ele fazia, né? Ia lá observar aquilo que os seus irmãos estavam fazendo e depois falava para o seu pai. Mesmo ele não concordando, ele obedecia à voz do pai. Eu quero dizer para você, eu quero liberar uma palavra aqui para você, mesmo às vezes não entendendo o movimentar do céu, aquilo que o Senhor pede para você fazer, seja obediente. Mesmo que você não esteja na zona de conforto, mesmo que você não queira fazer, faça, obedeça a Deus, mesmo sofrendo as consequências. Porque sofrer as consequências na mão de Deus é uma coisa, sofrer as consequências fora da mão de Deus é outra coisa. Nós temos um Pai Celestial, que é o nosso Pai, né, que cuida da gente em todo o tempo, e às vezes Deus nos pede algo que a gente não fica muito confortável. Mas nós temos que confiar e acreditar que é o Senhor que está nos pedindo e obedecer a voz do céu. E aí, né, eles viram que José estava se aproximando, observando eles, e eles começaram a conspirar contra a vida de José. Eles, na realidade, eles queriam matar a José, eles queriam, né, acabar com aquilo definitivamente, porque eles não queriam que José fosse superior a eles. Né? O que José carregava incomodava demais a eles. E eles, no fundo, sabiam que era realmente que aquilo iria acontecer, porque se eles não acreditassem, eles não teriam feito nada com a vida de José, eles não teriam conspirado contra José. Mas eles temiam o que José poderia, a capacidade que José teria sobre eles. Né? Então, por isso, eles tramaram contra a vida de José e, de fato, fizeram. Jogaram José, né? A palavra vai dizer que jogaram ele numa cova, com o intuito de matar. Quantas pessoas querem matar aquilo que você carrega, querem matar seus sonhos, seus projetos, né? E quando você é atraído, você para. Você paralisa, você sofre, você chora, você fica angustiado, né? Eu quero dizer que toda essa rejeição, se você não tivesse sofrido essa rejeição que você sofreu, você não alcançaria o propósito dos céus sobre a tua vida, né? Em vez, Jesus, ele sofreu angústias. Quando ele chegou no Getsemane, ele falou: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Nós nem sempre vamos querer passar pelos processos, né? José, ele poderia ter ficado amargurado, depressivo, para baixo, ressentido, né? Ele poderia ter se contaminado ali de tanta amargura, tanta tristeza na alma dele. E eu não estou dizendo para você que ele não sentiu, ele sentiu tudo isso, porque ele foi traído, ele foi jogado numa cova, ele foi vendido, logo em seguida tiraram de lá, venderam ele. Ele foi levado para o Egito, né? Então, assim, ele foi tirado do habitat dele, ele foi tirado da família dele, ele foi vendido, traído, humilhado. Ele passou por processos que ele não gostaria de passar. Ele estava, assim, debaixo da asa, do conforto da casa dele, do pai dele, né? E foi para uma terra desconhecida, uma terra diferente, uma terra onde foi escravizado, gente, pelo amor de Deus. Ele poderia ter se deixado levar, se corrompido, poderia ter feito tantas coisas. Mas ao contrário disso, sabe o que ele fez? Ele se manteve firme, ele pôde acreditar, ele se sentiu fortalecido, ele teve coragem, né? Ele aprendeu o valor do perdão ao longo desse tempo. E a Bíblia ela vai relatando, assim, quando a gente vai lendo um pouco mais à frente, que logo assim que ele é vendido, ele tem um senhor chamado, né, ele foi vendido para Potifar. E Potifar viu que tinha algo em José diferente, né? Então, assim,
Se eu quero dizer, eu quero liberar outra palavra aqui para você. Se tem pessoas para te vender, se tem pessoas para te maltratar, se tem pessoas para te pisar, te passar para trás, se tem pessoas para te rejeitar, se tem pessoas para te crucificarem, se tem pessoas para te fazerem mal, existem pessoas que vão te levantar, pessoas que vão te amar, pessoas que vão querer estar do seu lado, pessoas que vão te abraçar, que vão animar você, pessoas que não vão te olhar com um olhar invejosos, que vão te olhar com um olhar de amor, de cumplicidade, de verdade. Tem pessoas para te levantar também. Da mesma forma que tem pessoas para te derrubar, também Deus vai colocar pessoas para te levantar, para cuidar de você, para te impulsionar a chegar aonde você precisa chegar. E isso é fato. Então eu quero dizer para você, tá? Que eles fizeram tudo isso, mas mesmo assim, tudo que José colocava a mão, havia prosperidade. Ele conseguia fazer um diferencial. Ele conseguia ser diferente. Tudo fluía quando José colocava a mão. Não importava o cenário em que ele estava, tudo dava certo. Potifar colocou ele, né, dentro da sua casa e tudo aquilo que estava morto passou a ter vida. Tudo aquilo que estava seco passou a frutificar. E isso, meu Deus, olha, Deus é profundo. Todas as vezes que você está frutificando para o Senhor, o diabo ele vai plantar coisas para te fazer paralisar. Não foi diferente na vida de José. A mulher de Potifar ficou envaidecida, né, com José, porque a Bíblia vai dizendo que ele era formoso, ele era de boa aparência e desejou ter José. Mas José, ele estava firmado aos pés de Deus, ele não queria errar. Ele estava disposto a pagar o preço, mas ele não estava disposto a errar. E o que ele fez? Fugiu da mulher de Potifar. Ele saiu correndo, porque vai ter situações na minha vida e na tua vida que para a gente não errar, para a gente não decepcionar a Deus, nós vamos ter que correr da situação, deixar as coisas, né, que poderiam até ser agradáveis aos nossos olhos, sair do cenário, meter o pé, vamos dizer assim, sair saindo, sem olhar para trás, fugido. E José fugiu daquela mulher. Por que ele fugiu? Porque ele sabia que ele, sendo homem, ele poderia errar, ele poderia, né, se deixar levar por um momento. E aquela mulher agarrou suas vestes e começou a fazer um escândalo, começou a dizer que José tentou abusar dela. E ela pegou aquela roupa de José, né, e realmente ela pegou uma coisa que era real e transformou em mentira. Quantas vezes nós tentamos agradar A, B, C ou D, nós fazemos de tudo. Você quer dar o seu melhor, você faz o seu melhor, você, de fato, você acha que aquilo dali vai agradar. E, por algum motivo, aquilo não agrada, aquela atitude sua não agrada. Mas eu quero dizer para você que, independente de você agradar o homem, a mulher ou a pessoa que está do seu lado, Deus, ele conhece seu coração. Deus, ele sabe a intenção do seu coração. Se era uma intenção de vaidade, se era uma intenção de somar força, se era uma intenção de realmente trazer um benefício. Deus, ele te conhece, Deus, ele sabe quem você é de fato e de verdade. Então não se preocupe com o que o outro vai pensar a seu respeito. Só se preocupe em fazer o bem. Agora eu quero dizer uma coisa também. Não esteja num ambiente cujo qual você não é bem recebido. Se as pessoas estão te tratando mal, recua, irmão, recua. Tem lugares que estão te tratando mal, tem lugares também para te tratarem bem. Você não é obrigada a estar num ambiente tóxico, você não é obrigada a estar num ambiente onde as pessoas te rejeitam. Você, apesar de que José não fugiu, tá? Ele se manteve lá. Mas, às vezes, a nossa estrutura emocional não nos permite. Como a Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas de abraçar e afastar-se de se abraçar, vai ter momentos que você vai ter que recuar um pouquinho e depois voltar, para dar uma respirada, para colocar o seu emocional no lugar e depois voltar com força total.
Então eu quero dizer para você, se nada disso tivesse acontecido na vida de José, ele não teria se tornado governador do Egito. Ele não poderia ajudar a sua família. Foi todo um processo que ele passou, mas ele alcançou o objetivo do céu sobre a vida dele. Então, talvez você esteja, né, na rejeição, talvez você tenha sido rejeitado na igreja, talvez você tenha sido rejeitado na sua família, como foi a vida de José, talvez você tenha sido rejeitado no seu trabalho, talvez você tenha sido rejeitado pelos seus amigos, o grupo aonde você fazia parte. Talvez até no ministério, né, que você, poxa, eu gosto tanto de trabalhar com isso, mas pessoas te rejeitaram. Rejeitaram até o seu chamado. Oh, aleluia, dá até vontade de falar em línguas aqui agora. Coisa linda é sentir no profundo da alma que o Senhor está falando contigo. Quantas vezes é porque só sabe o processo quem viveu. Eu estou falando isso porque eu vivi processos de rejeição. Eu fui rejeitada em muitos momentos da minha vida e talvez em todos esses que eu tenha citado aqui para você, porque só sabe aquele que vive. E quando a gente toca na ferida, a ferida dói. A ferida às vezes não está cauterizada o suficiente e ela acaba se abrindo. Mas eu quero dizer que o Senhor nunca te rejeitou. O Senhor nunca vai te rejeitar. O Senhor nunca vai te afastar. Só você mesmo pode sair da presença de Deus, mas o Senhor nunca vai te rejeitar. Independente do que você faça, independente dos seus erros, independente das suas escolhas, o Senhor não vai te rejeitar, porque Ele é misericordioso. Você pode até sair da presença, mas a hora que você estiver disposto a pedir perdão ao céu, pedir perdão ao Senhor, se limpar, se santificar, mudar de vida, né? Se você realmente trazer arrependimento para a tua vida, o Senhor está de braços abertos para te receber de volta. Volte enquanto é tempo. Volte para a presença do Senhor, porque Ele está à sua espera. Ele está te esperando. Ele está ali disposto a fazer você se tornar um vaso novo. Se Ele tiver que te quebrar, Ele vai te quebrar, mas Ele vai te fazer um vaso diferente. Um vaso cheio da presença, um vaso cheio de azeite, porque vaso rachado não serve para nada. Então é necessário muitas das vezes Ele te restaurar de uma forma, te fazer até um vaso novo. Não vou nem dizer te restaurar. E eu quero dizer para você que está se sentindo rejeitado, eu quero liberar uma palavra aqui para você muito importante. Você não é o único a ser rejeitado, você não foi o único a ser rejeitado e não será o último a ser rejeitado. Sabe por quê? Porque Jesus foi rejeitado. Ele foi rejeitado enquanto ele estava se entregando por nós, né? Ele foi rejeitado na cruz, ele foi rejeitado em todo o processo lá da vida dele. Quantos olhavam para ele e diziam assim: quem é esse? Quem ele acha que ele é? Ele está se achando muito. Só que ele estava debaixo da obediência do Pai. Ele já sabia todo o sofrimento que ele iria passar, né? Mas eu quero liberar uma palavra aqui para você que está em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Independente do que você está passando, se você tem um coração limpo, se você tem um coração sincero, se você tem um coração que está aberto para o Senhor, se você ora a Deus e fala: Senhor, mesmo com todas as minhas falhas, com todos os meus erros, me corrige, me transforma, me faça um vaso novo, me restaura, muda a minha vida, muda o meu ser, muda o meu íntimo, Deus vai fazer grandes coisas. As bênçãos do Senhor vão te alcançar. Algo extraordinário está prestes a chegar na tua vida. Eu não parei os meus afazeres para vir aqui liberar uma palavra se Deus não tivesse essa palavra liberada para você. Receba essa palavra nessa noite. Eu estou aqui porque eu fiz até um esboço. Você pode ser rejeitado pelo mundo inteiro. Olha o que Deus falou comigo. Você pode ser rejeitado por todos. Todos, todo mundo. Mas o Senhor não vai te rejeitar, tá?
que você venha receber essa palavra do céu. Levanta a sua cabeça, levanta a sua autoestima. Ó, independente das rejeições, das costas que te deram, o Senhor está contigo. O Senhor te levanta nesse dia. O Senhor te dá um espírito de ousadia. O Senhor coloca um brilho diferente sobre você. O Senhor te estabelece no propósito dele. O Senhor, ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Confie, acredite em Deus, independente das circunstâncias. José sofreu, mas alcançou o propósito. José foi vendido, traído, humilhado, mas ele tinha algo maior a ser feito. Ele, cuidou de toda a sua família. Todo um processo aconteceu, mas foi necessário. Tudo isso que você está passando foi necessário, está sendo necessário. Deus está te fortalecendo, Deus está te moldando, Deus está te preparando, Deus está te capacitando para o que está por vir. Somente acredite em Deus, confia no processo, vai dar certo. E assim eu me esvaziei agora do céu, eu me esvaziei assim de tudo aquilo que Deus determinou para a sua vida. E assim eu fico em paz, tranquila, em saber que o Senhor vai te fazer mais do que vencedor. Deus te abençoe.